glória, eterno de majestade, eterno de poder, eterno santo, eterno glorioso, eterno maravilhoso, infinitamente bondoso, eterno de bondade, eterno de glória e majestade. Paizinho santo maravilhoso, Paizinho santo bondoso, obrigado porque o Senhor venceu Satanás, obrigado porque o Senhor venceu as suas hostes malignas, obrigado porque o Senhor venceu o inferno, obrigado porque o Senhor venceu os demônios, obrigado porque lá na cruz o Senhor deu o troco para Satanás, mostrou o lugar dele, mostrou o lugar dos demônios dele, e eles são os perdedores. Eles são os perdedores. Eles vieram para cima do Senhor e o Senhor não precisou fazer nada. Apenas morreram na cruz e derrotou todos eles. O Senhor é a vitória. O Senhor é a vitória. A vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. O Senhor é o vencedor. O Senhor é o vencedor. E nos deu a vitória. E nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Por aquele que nos deu a vitória, por aquele que venceu por nós, por aquele poderoso, eterno Criador soberano, que deu a sua vida na cruz, que derrotou os inimigos na cruz e nos fez triunfar em vitória, com Yahushua Hamashia no madeiro. Maravilhoso Espírito Santo, eterno bondoso de glória, eterno Yahushua, maravilhoso, mestre amado, querido, maravilhoso, nosso maravilhoso Yahushua, nosso eterno Yahushua, oh, maravilhoso Yahushua, eterno Yahushua, maravilhoso Yahushua, maravilhoso, que nos deu a vitória na cruz do Calvário, nos entregou o inimigo, derrotou o inimigo, nos entregou o inimigo, derrotou o inimigo, que nos deu vitória sobre o inimigo. Obrigado, Paizinho Santo, por ter nos revestido de poder e autoridade, por ter nos dado o nome de Yahushua, para vencer as nossas guerras, para vencer as nossas lutas, para vencer as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tribulações, para mostrar para Satanás, mostrar para os demônios que nós somos livres deles. Nós somos livres deles. Nós não temos nada com eles. Nós não pertencemos a eles. Eles não nos amedrontam. Eles não nos põem terror. Eles não nos apavoram. Eles não nos colocam medo. Eles não nos fazem ficar em desespero. Eles não nos fazem ficar em aflição e angústia. Eles não nos enchem de medo. Eles não nos fazem tremer de medo. Porque o Eterno não nos deu um espírito de temor. O Eterno não nos deu um espírito de temor. Ele nos deu um espírito de amor, moderação e fortaleza. Ele nos deu um espírito de amor, moderação e fortaleza. E nós somos fortes no Eterno. Nós somos fortes no Eterno. Porque o Eterno é forte. O Eterno é grande. O Eterno é poderoso. O Eterno tem poder. O Eterno é invencível. O Eterno é inabalável. O Eterno é uma rocha eterna, invencível. E a tua palavra diz que nós somos um com o Senhor. Quando nós obedecemos a tua palavra, nós nos tornamos um com o Senhor. Então nós somos uma rocha invencível. Nós somos uma rocha inabalável. Nós somos uma rocha inabalável. Nós somos invencível. Assim como invencível o Senhor é, nós também somos no Senhor. Nós somos como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós somos como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso alicerce seguro. O Senhor é o edifício da nossa vida.
O Senhor é a nossa fortaleza. Nós estamos fortalecidos no Senhor. Nós estamos edificados no Senhor. Nós somos fortes no Senhor. Nós somos valentes no Senhor. Nós somos grandes no Senhor. Nós somos perseverantes no Senhor. Nós não fugimos da guerra. Nós não fugimos da luta. Nós não fugimos da batalha. Porque a guerra é do Eterno. A guerra é do Eterno. Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o soberano Criador. O soberano Criador. O eterno soberano de glória. Soberano de poder. Soberano de majestade. Soberano de honra. Paizinho querido, maravilhoso. Obrigado, papai. Porque o Senhor nos deu toda essa vitória. O Senhor nos fez triunfar em vitória na cruz do Calvário. Em andar em obediência à palavra do Senhor. Por termos o Espírito Santo do Senhor, nós nos tornamos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores naquele que nos fortalece. Naquele que renova as nossas forças, naquele que nos põe de pé, naquele que firma os nossos passos na caminhada, naquele que diz o caminho que vamos andar, naquele que decide a nossa vida, decide a nossa caminhada, decide a nossa jornada de dia em dia. Em nome de Yahushua, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nada nos abala. Nada nos abala. Nada consegue nos abalar. Nada consegue nos abalar. Nada nos faz fugir de uma batalha. Nada nos faz fugir de uma batalha. Somos soldados guerreiros, soldados valentes. Soldados guerreiros, soldados valentes. Que não foge do inimigo, não recua do inimigo. Soldados que correm para cima do inimigo, e enfrentam o inimigo e derrotam o inimigo. Paizinho Santo, obrigado por ter nos tornado participantes do exército do Senhor, por ter nos tornado soldados fortes, soldados valentes, soldados preparados na guerra, levantados na guerra, preparados para guerrear, preparados para vencer qualquer batalha, qualquer luta, preparado para o confronto, preparado para o ataque, preparado para atacar e vencer o inimigo, colocar o inimigo no chão, pisar o pé no pescoço do inimigo e ele saber quem manda, e ele ver quem manda. E ele vê de quem é a guerra. E ele vê quem é o guerreiro vencedor. E ele vê o guerreiro que lhe venceu. O guerreiro que lhe derrotou. Porque está com o pé no seu pescoço. Você está caído no chão. E o guerreiro não tira o pé. Você não pode se levantar. Então, demônios, vocês estão caídos pelo chão. Vocês estão derrotados. Porque os guerreiros vencedores não fogem de uma guerra, não fogem de uma luta, não fogem de uma batalha. Muito pelo contrário, os guerreiros vencedores procuram o inimigo. Quando acham o inimigo, não foge dele, corre para cima dele, encontra ele, acha ele e pega ele na espada. E ele foge desesperado, ele foge arruinado, ele foge todo ferido, destruído, acabado, porque o corte da espada do guerreiro não é para alisar, é para estilhaçar, é para rasgar, é para cortar, é para deixar o inimigo em tiras voando no vento. Paizinho Santo, bondoso, maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos colocou em pé. Se caminhar sobre o inimigo. E eles não são páreo para nós.
porque foi o Senhor da guerra que venceu eles, foi o Senhor dos exércitos que venceu eles, foi o forte general, foi o grande comandante, foi o eterno de batalhas, eterno de guerras, guerras a qual trouxe o conhecimento do verdadeiro soberano vencedor, soberano eterno, poderoso, que não perde uma guerra, não perde uma luta, não perde uma batalha. Paizinho Santo querido, maravilhoso. Paizinho Santo querido, maravilhoso. Obrigado por ter nos tornado nesses soldados valentes, guerreiros. Obrigado, porque, Paizinho Santo, nós não estamos aqui caindo das pernas. Nós não estamos aqui deixando os demônios tomar conta. Nós não estamos aqui sendo covidos de demônios. Demônios aqui com a gente leva fogo, leva espada. Ele sai todo acabado, ele sai todo arruinado. Ele sai de uma forma que ele vai ver se ele precisa voltar de novo. Porque se ele encontrou dessa vez, imagine da próxima. Então, papai querido, aqui com a gente o inimigo vem por um caminho e nós dizemos para ele, você tem 7 para voltar, escolhe qual caminho você vai voltar. E ele vai ter que escolher, porque senão os pedaços dele voltam pelos 7 caminhos. Mas que ele volta, ele volta. Mas que ele cai, ele cai. Mas que ele é derrotado, ele é. Mas que ele é ofendido, ele é. Paizinho Santo bondoso, Paizinho Santo maravilhoso, obrigado por essa vitória que nos deu, essa vida no meio do inimigo, mas nós não somos atingidos, nós estamos no meio do inimigo, mas não somos atingidos, o inimigo não nos acha, nós somos igual aqueles anjos do Senhor, que foi na casa de Ló, e os inimigos foram feridos de cegueira, e eles procuravam a casa de Ló para alcançar os anjos do Senhor, para alcançar Ló, mas eles não encontraram a casa de Ló, porque eles estavam feridos de cegueira. Então os nossos inimigos, eles estão cegos em volta de nós, eles estão cegos em roda de nós, eles não nos enxergam, e eles tateiam nas trevas, tateiam no escuro, tentando nos encontrar, tentando nos achar, mas o Senhor nos ocultou deles, e eles não podem nos enxergar. Mas nós podemos pegar a nossa espada e enfiar neles. Nós podemos pegar a nossa espada e furar eles, ainda que eles não nos vejam, ainda que eles não nos encontrem, nós conseguimos atingir eles, nós conseguimos pegar eles, porque o Senhor nos mostra eles. Eles não podem nos ver, mas o Senhor nos mostra eles. Então a nossa espada vai com tudo. A nossa espada vai afiada. A nossa espada vai bem afiada. Ela vai com tudo para cima deles. E ela corta, Paizinho Santo. Ela corta como uma espada de 2 gumes. Ela corta muito afiada. Ai do inimigo que passar a nossa espada. Ai do inimigo que encontrar a nossa espada. Ai do inimigo que cruzar o nosso caminho. Ai do inimigo que se meter contra nós. Ele vai sair todo rasgado, todo riscado, todo cortado. Porque a nossa espada é muito afiada. A nossa espada é muito afiada. E a nossa espada corta dos 2 lados. A nossa espada corta dos 2 lados. A nossa espada não perdoa. A nossa espada não perdoa o inimigo. A nossa espada entra, fura, corta e acaba, destrói, arrasa com o inimigo. E nós saímos ileso. E nós saímos em uma vitória infinita, em uma vitória eterna, aonde vamos comemorar com o Senhor, no reino do Senhor, a nossa grande vitória, a qual vamos passar triunfante sobre os inimigos, com a nossa espada flamejante, a nossa espada cortante, a nossa espada tão amolada, que o inimigo, ele visse a nossa espada, ele não encostava em nós, mas ele é tão cego, que ele não vê a nossa espada, mas nós vemos ele,
e mandamos a espada para cima dele. Mandamos a espada para cima dele e nós pegamos eles de jeito. Nós pegamos eles de jeito e nós acabamos com eles. Nós destruímos eles. Nós arruinamos eles e acabou para eles. A nossa espada acabou com eles. A nossa espada acabou para eles. A nossa espada acabou para eles. Porque eles já estão acabados e arruinados. E a nossa espada não precisa mais cortar eles. Porque nós vamos subir e vamos empunhar a nossa espada. E vamos levar a nossa espada. E nossa espada é nossa. A nossa espada é o nosso troféu. A nossa espada é o nosso presente. A nossa espada é a nossa herança. Agora nós vamos saber, nós vamos ver, nós vamos entender o que a nossa espada fez por nós. Porque nós não tivemos medo. Nós não fomos covardes, nós não fomos tímidos, nós não nos acolarhamos com o inimigo, nós não fizemos amizade com o inimigo, nós não passamos a mão na cabeça do inimigo, nós não empurramos o inimigo com a barriga, nós fomos com a espada, porque nós sabíamos que era o inimigo, nós conhecíamos o inimigo, nós entendíamos que era o inimigo, nós podíamos fazer separação entre nós e o inimigo, nós não nos confundimos com o inimigo, nós não nos misturamos com o inimigo, a ponto de nos confundir sem saber quem é nós, quem é o inimigo. Não, a espada definia, a espada cortava, a espada mostrava e a espada dizia, você é você, o inimigo é o inimigo. E nós não nos confundimos, nós não tornamos um com o inimigo, nós tornamos um com a palavra, nós tornamos um com a espada. E a espada cortou o inimigo, e a espada dividiu o inimigo, e a espada separou o inimigo. E nós vimos o inimigo, nós passamos a perceber, ver quem era o inimigo, aonde ele estava. E nós conseguimos separar a nossa alma do inimigo. Nós conseguimos separar a nossa alma do inimigo. E a espada entrava e cortava o inimigo. A espada entrava e separava o inimigo. E cada vez mais nós tínhamos consciência, nós tínhamos discernimento, nós tínhamos percepção. E nós sabíamos mais o nosso rumo, mais a nossa vida, mais a nossa história, mais a nossa caminhada, mais o que queríamos, mais para onde íamos. E nós fomos, e nós terminamos indo. E dentro de nós estava decidido, dentro de nós estava separado, dentro de nós dizia quem era nós, dentro de nós mostrava quem era nós, e dentro de nós mostrava Satanás, mostrava o inimigo, e nós sabia decidir, e nós não éramos confusos, nós não éramos confundidos, e nós não ficamos arrastados pelo inimigo, e nós não fomos levados pelo inimigo, e nós não fomos enganados pelo inimigo, e nós não caímos nas armadilhas do inimigo, nós não caímos no laço do inimigo, nós não caímos na vida do inimigo, na confusão que a vida do inimigo é a nossa vida. Não! A nossa vida é a palavra do Eterno. A nossa vida é a palavra do Eterno. A nossa vida é a palavra do Eterno. Nós, alma vivente, nós, anjo vivente, nós, alma vivente, nós, anjo arrependido, o nosso alimento é a palavra do Eterno. O nosso alimento é a palavra do Eterno. A alma vivente, alimenta a palavra do Eterno. A alma vivente, o alimento é a palavra do Eterno. A palavra do Eterno é o alimento da alma vivente. Alma vivente, palavra do Eterno. Satanás no corpo, Satanás na carne. Mundo, vida na carne. Mundo, vida na carne. Mas nós não ficamos confundidos. Nós não ficamos confundidos. Nós não fomos confundidos. A espada separou, a espada dividiu. E a espada nos ensinou, nos alertou, nos fez saber. E nós fizemos separação. Nós fizemos divisão entre nós e o inimigo. Entre nós e o inimigo. Entre nós, a alma vivente, e a carne Satanás. E o mundo Satanás. E a vida na carne Satanás. Palavra do Eterno salvação. Palavra do Eterno vida eterna. E nós fizemos separação, nós fizemos decisão, e nós tomamos uma decisão, e nós nos decidimos por obedecer a palavra, ficar com a palavra, se resolver na palavra, e nós não fomos confundidos, nós fomos decididos, nós fomos resolvidos, e nós nos resolvimos, e nós nos decidimos pela palavra do Eterno, vida eterna, palavra do Eterno, vida eterna, palavra eterna, salvação eterna, salvação eterna. Então nós não fizemos confusão,
nós não ficamos confusos, nós não fomos incrédulos, nós não fomos indiferentes à palavra do Eterno, nós fomos pessoas sábias, tomamos atitudes sábias, decidimos por ser sábios e fazer escolhas sábias. Nós escolhemos pela salvação a vida eterna, escolhemos pela salvação a vida eterna, escolhemos pela palavra do Eterno, escolhemos pelo Espírito Santo, escolhemos por Yahushua, escolhemos pelo Eterno, escolhemos pela obediência, escolhemos obedecer, desprezar a vida na carne, rejeitar a vida na carne, abandonar a vida do mundo, abandonar a vida do mundo e fazer separação, fazer divisão, fazer separação, fazer divisão, fazer separação, fazer divisão, renovar o entendimento pela palavra do Eterno, renovar o entendimento, renovar todo o conhecimento, renovar todo o saber, renovar todo o conhecimento, renovar todo o saber, renovar pela palavra do Eterno, pelo conhecimento da palavra do Eterno, pelo entendimento da palavra do Eterno, fazer morrer a natureza terrena, fazer morrer a natureza terrena, fazer morrer a velha criatura, fazer morrer entendimento velho, fazer morrer conhecimento velho, fazer morrer vida velha, morrer para 5 sentidos, morrer para os 5 sentidos, morrer para todos os sentimentos, morrer para todas as vontades, morrer para todos os desejos, não ouvir mais Satanás, pensamento é Satanás, não ouvir mais Satanás, pensamento é Satanás, eu é Satanás, Satanás está escondido no eu é Satanás, resolvimos morrer para o eu, resolvimos morrer para o eu, viver para Yahushua, morrer para o mundo, viver para Yahushua, morrer para si mesmo, viver para Yahushua, morrer para si mesmo, a vida está oculta em Yahushua, a vida está oculta em Yahushua, não viver mais eu, mas Yahushua vive em mim, não viver mais eu, mas Yahushua vive em mim, e assim nós fomos se decidindo, e assim nós fomos se resolvendo, e assim nós éramos decididos, e assim nós decidimos pela salvação eterna, pelo Espírito Santo, pela palavra do Eterno, pela vida eterna, e nós não nos confundimos, e nós não nos confundimos, e nós não nos perdemos nessa caminhada, nessa jornada, nós nos achemos, nós fomos achados, nós fomos encontrados, a palavra nos encontrou, e agora caminhamos com o Espírito Santo, caminhamos com Yahushua, caminhamos com o Pai Eterno, caminhamos em rumo à vitória de uma vida eterna, em um reino eterno, em um reino glorioso, um reino belo, maravilhoso, de uma vida eterna, uma vida sempre eterna, uma vida para sempre eterna, aonde não haverá morte, não haverá doença, não haverá o mal, não haverá Satanás, não haverá demônios, não haverá natureza do mal, essência do mal, uma única natureza boa, uma essência boa, natureza do Pai, essência do Pai. E assim nós decidimos a nossa vida, e assim nós decidimos a nossa caminhada nesse mundo, e assim nós resolvemos a nossa vida, e assim nós tomamos a decisão eterna de caminhar com o Pai, com a palavra do Pai, de caminhar com o Pai, com a palavra do Pai, então pela palavra, então pela espada, nós morremos para a carne, morremos para a vida na carne, desprezamos a carne, desprezamos a vida na carne, desprezamos o mundo, morremos para o mundo, não vivemos mais no mundo, não estamos mais no mundo, não vivemos mais para as coisas do mundo, não vivemos mais para as coisas da vida, não vivemos mais essa vida, não temos mais essa vida, estamos assentados nas regiões celestiais, já estamos vivendo com o Pai, já estamos no reino do Pai, participando da vida eterna com o Pai. Até então o nosso corpo ainda está aqui, já estamos indo para a tribulação, já estamos chegando na tribulação, já está a contagem regressiva para a tribulação, mas nós estamos em paz,
nós estamos seguros, nós estamos bem, nós estamos fortalecidos, nós estamos bem alimentados pela palavra, nós já comemos o maná, porque nós já passamos pelo deserto, nós estávamos no deserto e nós nos providenciamos com o maná, e nós tivemos a providência do maná, e nós nos alimentamos com o maná, nós comemos o maná, nós guardamos o maná, e nós temos maná o suficiente para atravessar a grande tribulação. E nós não vamos ser atribulados, não vamos estar atribulados, não vamos ser perturbados, não vamos estar perturbados, porque o maravilhoso Espírito Santo já nos está a treinar, já nos está a ensinar. Vamos todos cantar o cântico de vitória, o cântico de guerra, que nos livrará de ouvir as perturbações lá fora, de ouvir os gritos lá fora. Muitos vão gritar, muitos vão chorar, vão ser gritos horríveis, gritos terríveis, gritos que ninguém vai querer ouvir, ninguém vai querer saber, porque vai ser algo terrível, incompreensível, inimaginável, algo que realmente vai ser uma dor na alma, uma aflição na alma, uma angústia na alma, para quem estiver ouvindo e não conseguir parar de ouvir, e não tiver um jeito para se livrar e não impedir ouvir. Vai ser aquela situação que a pessoa vai estar ouvindo, mas ela não pode parar de ouvir, ela não tem como parar de ouvir, ela vai ter que ouvir e ela não vai poder impedir. Mas o Espírito Santo maravilhoso já está treinando, já está fazendo um cântico, já está trazendo canto, já está trazendo a letra que vocês vão cantar. Esse canto poderoso, esse canto de vitória, onde vocês vão se refugiar, o que vocês irão fazer, o que vocês irão cantar, para a perturbação lá fora não incomodar, para a gritaria lá fora, a aflição lá fora, a angústia lá fora, a agonia lá fora não incomodar, porque o máximo que incomodar, vocês estarão cantando o canto de vitória, aonde o canto de vitória impedirá que os ouvidos de vocês estejam atentos lá fora. Então vocês não vão estar totalmente com o ouvido atento lá fora, porque o ouvido vai estar ocupado com o canto de vitória, com o canto o qual vai impedir que os ouvidos de vocês estejam atentos lá para fora, porque assim o Espírito Santo trouxe essa solução, trouxe essa condição para vocês não se atormentar, para vocês não se atribular, para vocês não se afligirem, para vocês não ficarem aflitos com as coisas horríveis que sucederão lá fora. Lá fora não vai estar nada bom, lá fora não vai estar nada amigável, lá fora não vai estar seguro, lá fora vai ser um terror. O terror vai ser nenhuma condição que vocês que estão aqui dentro vão agradecer ao Eterno por não estar vendo nada acontecendo lá fora. Vocês que estão aqui dentro vai levantar as mãos para o alto e vai agradecer ao Eterno por tudo que Ele fez, pela água que guardou, pela comida que guardou, pela providência que o Eterno deu para vocês não estar lá fora e tudo presenciar o que vai acontecer lá fora. Pessoas vão ser mortas, pessoas vão ser assassinadas, pessoas vão ser roubadas, tudo vai virar uma desordem, não vai ter mais nenhuma ordem, tudo vai estar desordenado, a ordem vai acabar, a segurança não mais existirá, não vai ter hospital, não vai ter médico, ferido não vai ser curado, ferido não vai levar para o hospital, ambulância não vai passar, socorro não vai existir, polícia não vai estar lá, ninguém vai poder chamar o nome de ninguém para socorrer, ninguém vai poder pedir ajuda a ninguém para ajudar, porque todos estarão na mesma situação, o socorro do homem vai faltar, o socorro do homem não vai estar lá, o próprio homem vai estar atribulado, o próprio homem vai estar em angústia, o próprio homem vai estar em aflição, o próprio homem vai pedir socorro, mas ele não tem socorro do Eterno, o Eterno não vai socorrer ele, o Eterno não vai fazer nada por ele, ele vai gritar, mas o socorro não vai vir, ele vai implorar, mas o socorro não vai existir, ele vai gritar, ele vai sofrer, mas o socorro não vai existir, ninguém vai ajudar, ninguém vai levantar, pode cair, pode sofrer, pode se machucar, pode uma pedra cair, debaixo da pedra vai ficar, pode 2 carros bater, ficar na serragem vai ficar,
porque ninguém vai lá tirar. Não tem quem possa tirar. Ninguém vai estar lá para tirar. Não tem quem possa ir lá tirar, porque todos estarão na mesma situação. Todos estarão na mesma confusão. O mundo vai entrar em aflição. O mundo vai entrar em angústia. Todos sentirão a dor. Todos sentirão a dor. Todos sentirão o momento da aflição, o momento da angústia. Todos vão sofrer. Todos vão sofrer. Nenhum vai passar sem estar sentindo nada. Nenhum vai sorrir porque está vendo a situação do outro e ele está sem sentir nada. Ele não vai sorrir porque ele vai sentir também. E se ele não está sentindo agora, ele aguarde mais um pouquinho, espere só mais um pouquinho, que logo, logo na vida dele vai chegar também. Então ninguém vai ter direito de olhar para ninguém, de se compadecer de ninguém, de fazer nada por ninguém, porque até ele está indo se dirigir para ajudar alguém, ele vai sofrer também, ele vai ser punido também, alguma coisa vai cair na cabeça dele, alguma coisa vai acontecer com ele, e o socorro do outro que estava esperando o outro chegar já não vai mais existir, porque quem estava indo socorrer foi atingido também. Então a tribulação vai chegar, coitado dos atribulados, coitados que estão lá fora, coitados que não têm o socorro do Eterno, coitados que o Eterno não vai fazer nada, coitados que o Eterno não pode ajudar, coitados que o Eterno já resolveu, já decidiu que não vai ajudar, não vai fazer nada, mas ele vai fazer pelos que clamar, pelos que chorar, pelos que gritar, pelos que se lembrar dele. Ele vai fazer pelos anjos arrependidos, ele vai fazer pelos anjos arrependidos, mas os anjos caídos, ele não vai fazer nada, ele não vai fazer nada, ele não pode fazer nada, ele não quer fazer nada, e nem por isso ele poderia, ele faria, porque ele não pode, eles estão mortos, eles são a morte, e a morte vai sofrer, a morte vai doer, a morte vai gritar, a morte vai pedir socorro, mas socorro para a morte não virá, socorro para a morte não existirá. Vai ser horrível, vai ser terrível, vai ser horrível. Gritos de lamento, gritos de dor, gritos de aflição, gritos de angústia, gritos de sofrimento, gritos de pessoas machucadas, gritos de pessoas com perna arrancada, gritos de pessoas com braço arrancado, gritos de pessoas com um ferimento gravíssimo. E ninguém vai estar lá para socorrer. Ninguém vai estar lá para socorrer. Pessoas com fome, pessoas com sede, pessoas pedindo água, pessoas implorando por comida. Ninguém vai estar lá, ninguém vai socorrer, ninguém vai fazer nada, ninguém pode fazer nada, porque estão todos na mesma situação e ninguém pode ser o socorro de ninguém. Ninguém vai poder fazer nada, ninguém vai poder fazer nada. A polícia não vai estar lá, a segurança não vai estar lá, o médico não vai estar lá, a ambulância não vai chegar, o bombeiro não vai chegar, nada de socorro vai funcionar, não vai existir socorro, não vai existir a quem pedir socorro, não vai existir para onde ir, não vai existir o que fazer. Se entrar debaixo do buraco, a terra cai em cima, se entrar debaixo das pedras, as pedras caem em cima, não tem para onde ir, não tem para onde se esconder, não tem a quem pedir socorro, não tem o que fazer. Os anjos arrependidos vai se voltar para o Eterno, os anjos arrependidos vai pedir socorro ao Eterno e o Eterno vai ajudar unicamente os anjos arrependidos, mas os anjos caídos, ninguém vai socorrer eles, ninguém vai ajudar eles, ninguém vai fazer nada por eles. É o fim deles, é a angústia deles, é a tribulação deles, é o fim deles chegando na terra, é o fim da vida deles na terra. Eles mal sabem disso, mas eles vão saber quando estiver acontecendo, eles vão saber quando estiver acontecendo, e o fogo do Eterno vai descer, o fogo do Eterno vai queimar, e o anjo arrependido que está em rebeldia, ele vai se queimar muito, porque o Eterno vai fazer que ele pague todas as suas dívidas. Tudo que dever ao Eterno vai pagar nessa hora. Vai ser uma dívida bem paga, aonde o Eterno sabe o limite, até onde a dívida vai. E depois dessa situação, o Eterno leva todos que são anjos arrependidos e tem o julgamento lá no mar de vidro, e os anjos caídos descem para o lago de fogo, e o Eterno vai para o reino com o seu povo arrependido, com os seus anjos arrependidos, e nós começaremos a nossa nova vida no reino maravilhoso, o reino restaurado, o reino abençoado,
do eterno adorado. Maravilhoso Paizinho, querido, bondoso Paizinho. Nós não tínhamos ideia dessa tribulação, nós não tínhamos noção dessa tribulação. Paizinho Santo, que o Espírito Santo falou, foi algo terrível, foi algo horrível, porque hoje todo mundo está confiante, todo mundo está seguro, todo mundo está tranquilo. Tem uma farmácia logo ali, tem um posto de saúde logo acolá, tem uma ambulância que pode chamar, tem um médico que pode vir, tem um médico que pode atender. Se comer uma comida e passar mal, o médico está logo ali. Uma farmácia está logo ali. Qualquer situação tem uma providência imediata, tem uma solução imediata. Mas quando a tribulação chegar, esse sistema vai cair. Tudo que se sustenta vai cair. Tudo que está em pé vai cair. Tudo que é o sustento de alguma organização vai cair. Tudo vai cair. Não vai ficar nada em pé. Nada que sustente nada. Nada que dependa de nada. Vai ser uma queda. Aonde um vai cair, cai o outro, cai o outro, cai o outro. E tudo vai ficar no chão. Tudo vai ficar no chão. Não vai ter como se reerguer. Não vai ter como se levantar. Porque é uma queda generalizada. A terra todinha vai cair. Os sistemas vão cair. Os governos vão cair. Tudo vai desestabelecer. Tudo vai sair da ordem. Tudo vai sair do controle. Tudo vai sair do domínio. Tudo vai sair do comando. Aquele que sustenta aquela rede vai cair. Aqueles que são sustentados por aquela rede que caiu, todos consequentemente cairão. Então cairão por a ordem. Cairão por ordem. Uma empresa cai, os seus empregados ficam sem trabalhar. Um hospital cai, os seus pacientes não têm mais médico para se curar. E assim a queda vem. E assim a queda vem desabando. E assim a queda vem quebrando tudo. E vai ficar tudo insustentável. Não vai ter mais sustentação. Não vai ter quem sustenta o banco. Não vai ter quem sustenta os médicos. Não vai ter quem sustenta as empresas. Não vai ter quem sustenta nada. Nada. Porque a queda vai começar de lá de cima. Os grandes que sustentam tudo. Os grandes que é a massa de manobra. Os grandes que é o controle de tudo. Os grandes que manobram tudo aqui embaixo. A queda vai começar por eles. Os grandes caindo. Os pequenos não têm que se sustentar. Os pequenos não têm com que se segurar. Porque os pequenos vivem na dependência dos grandes. Os pequenos vivem sustentados pelos grandes. Então os grandes caem. Consequentemente, os pequenos vão junto na queda de todos. É como uma rede de aranha tecida, uma rede de aranha armada. A aranha gigante cai, a sua rede cai toda com seus filhotes e ninguém se sustenta mais em nada, ninguém se segura mais em nada, não tem mais segurança, não tem mais sustentação, não tem mais estabilidade. Acabou a estabilidade do sistema. Acabou quem sustenta o sistema. Acabou a ordem do sistema. Tudo vai desabar. Tudo vai descer. Tudo que está sustentado. Todo esse sustentáculo que sustenta tudo. Que mantém a ordem. Que sustenta a condição. O vai e vem. O sobe e desce. O compra e vende. O comércio. Tudo que sustenta a segurança, o meio de estar seguro, se sentir seguro, tudo vai cair, vai ser uma ameaça grande, vai ser uma ameaça terrível, vai ser uma ameaça sem volta, vai ser uma ameaça onde ninguém vai poder se erguer, ninguém vai ficar de pé, ninguém vai conseguir ficar em pé. Aquele que tentar ficar em pé, ele é puxado para baixo e ele cai também, porque é a queda de todos, é a ruína de todos, é a situação chegando para todos. Eles não vão escapar, eles não vão fugir, é a queda dos anjos caídos, é a queda de todos eles, é a ruína para eles, é a destruição deles.
Esse governo é deles. O sistema do mundo é deles. Quem mantém a ordem de tudo é eles. Quem estabelece tudo é eles. Quem sustenta tudo é eles. Quem mantém tudo resolvido, tudo no controle, tudo no domínio, são eles. Mas eles vão cair. Eles vão cair. O mundo deles vai cair. O mundo deles vai ficar desestabilizado. O mundo deles vai ficar arruinado. O mundo deles vai ficar sem governo, vai ficar sem controle, vai ser uma confusão, vai ser uma segunda Babilônia, porque o Eterno desceu até essa terra para ver a construção da Torre de Babel. E mais uma vez, o Eterno vai destruir Babel, vai destruir a torre de comando, vai destruir a torre de sustentação, vai destruir a torre que mantém esse sistema em pé, mantém esse sistema segurado, mantém esse sistema sustentado. O Eterno vai derrubar os alicerces desse sistema, vai derrubar as colunas e vai cair tudo. Não vai ficar um desses grandes em pé, não vai ficar um desses grandes no governo, no centro, no domínio da razão, no comando, agindo, liderando, sustentando o seu país. Não vai haver líder sustentando o seu país. Não vai haver país com o seu líder sustentado, com o seu líder em pé, com o seu líder resolvido, com o seu líder decidido, apenas olhando a queda dos que caíram. Não vai ficar um líder em pé. Todos vão cair. Um país vai ficar mais arruinado que o outro. Um país vai ficar mais destruído que o outro. Um país vai ficar mais horrível de se sustentar do que o outro. A questão financeira, a questão do dinheiro, a estabilidade, a fome, o desemprego, a sede, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Não vai existir um presidente, não vai existir um governo que saia ileso da situação, que o seu país esteja em pé, que o seu país esteja dando notícia boa, que o seu país esteja falando que com os outros aconteceu, mas eles sobressaíram, eles são melhor, eles são bons o suficiente e eles estão em pé. Eles estão em pé, não vão ficar em pé, não vão ficar em pé, não vão, porque o governo desse mundo é do Eterno. O governo desse mundo é do Eterno. O Eterno manda no que ele quiser. Vocês se lembram do Velho Testamento? Alguém mandava lá? Vocês se lembram do Velho Testamento? Nabucodonosor mandou em alguma coisa? Virou um animal e foi comer capim. Ele não tinha um reino porque o Eterno mandou no reino dele. Então, desde o Velho Testamento, que o Eterno chegou em qualquer nação e resolveu com o seu reino lá o que ele bem quis. Resolveu com o seu reino lá o que ele bem quis resolver. Aquele rei saiu do poder, entrava outro se assim ele decidisse, se assim ele resolvesse, porque anjo caído nunca foi nada nessa terra. Anjo caído nunca mandou em nada nessa terra. Anjo caído nunca decidiu nada nessa terra. Simplesmente o Eterno deixou eles crescer, o Eterno deixou eles ser grande, o Eterno deixou eles se resolver, o Eterno deixou eles achar que podia, o Eterno deixou eles achar que eles tinham condição, eles podiam. E eles eram livres o suficiente para fazer o que bem quisesse das suas vidas. Mas eles não entendem que esse mundo é do Eterno. Eles não entendem que esse mundo quem construiu foi o Eterno. Esse mundo quem fez foi o Eterno. Esse mundo era para Adão e Eva. E eles usurparam. Eles roubaram. Como que eles vêm estabelecer reinos, estabelecer países, estabelecer nações aonde não lhes pertence? Aonde eles não têm direito, aonde eles não podem, aonde eles não tinham nada. Então, desde o Velho Testamento, que o Eterno veio nas nações e revirou, e fez o que quis, e decidiu, e tirou o reino do trono, e colocou outro reino, e assim ele mandava, e assim ele desmandava, e assim o Eterno fazia, e assim o Eterno desfazia, porque reino nunca mandou em nada, faraó nunca mandou em nada, imperador nunca mandou em nada. Simplesmente, eles se iludiam que eles eram alguém, eles eram alguma coisa, mas quando o Eterno falava, eles rapidamente sabiam quem mandava. O sonho de Faraó, quem foi que mandou? Foi o Eterno ou o Faraó? Quando o Eterno disse que ia ter 7 anos de fome no Egito,
O que Faraó impediu? O que Faraó pode impedir? O que Faraó pode dizer para não acontecer? Quando o Eterno veio com as pragas para libertar o seu povo, o que Faraó impediu? O que Faraó pode impedir? O que Faraó fez para não acontecer? Então, anjos caídos sempre foram subordinados do Eterno. Sempre foram subordinados do Eterno. Nunca tiveram vida própria. Nunca fizeram o que queriam. Eles achavam, eles se iludiam pela depravação, pela imundície, de ter uma vida pecaminosa, de ter uma vida que desagradava o Eterno, de fazer o que bem queria com os seus corpos. Mas na questão de governar, mandar e ser dono da situação e resolver e decidir, pelos maiores, pelos grandes, o Eterno sempre decidiu. O Eterno sempre foi lá e resolveu. E tirou quem não devia estar e colocou quem devia estar. Então o Eterno sempre resolveu nesse mundo que ele bem quis. Ele sempre tratou com os poderosos, ele sempre tratou com os grandes, ele sempre resolveu com os grandes, ele sempre colocou um naquele lugar e tirou o outro daquele lugar. Nunca os anjos caídos, eles eram donos de si, eles eram donos de alguma coisa, eles podiam mandar em alguma coisa, eles se iludiam que era imperador, eles se iludiam que era faraó, eles se iludiam que era governador, eles se iludiam de qualquer forma que eles estavam fazendo alguma coisa ou que eles eram grandes o suficiente para fazer o que queria. Mas sempre acontecia coisas que quando eles pensavam que estava aqui, já estava do lado de lá. E acabou para eles a decisão deles e a grandeza deles. Então o Eterno voltou de novo. O Eterno voltou de novo para apavorar esse mundo, para apavorar essa terra. Ele voltou de novo. Porque ele nunca saiu daqui. Esse mundo é dele. Esse mundo pertence a ele. Os anjos caíram que achou que são donos. Os anjos caíram que decidiu que são donos. Mas o Eterno nunca deu para eles. O Eterno nunca deu para eles. Eles não passaram de usurpadores, aproveitadores. Fizeram Adão e Eva pecar e tomaram conta do mundo e dos filhos de Adão e Eva. Eles são devedores ao Eterno. E o Eterno vem cobrar a sua dívida, que ele tem todo direito de estar cobrando. Então agora o Eterno desceu na terra. Vem espiar de perto. Vem ver de perto o que os anjos caídos estão fazendo. E eles continuam do mesmo comportamento. Eles continuam do mesmo jeito, achando que a terra é deles, achando que vão herdar a terra, achando que o Eterno deu a terra por herança para eles, e achando que eles vão ficar aqui. Entra no corpo, sai do corpo, entra no corpo, sai do corpo, porque eles são eternos, porque eles nunca morrem. E enquanto tiver corpo de carne para eles viver nessa terra, eles nunca irão para o lago de fogo, eles ficarão por aqui pela terra. Ainda que amontoe um corpo, ainda que milhões entrem em um corpo só, eles vão ficar ali, o mutueiro de demônio daquele corpo, porque eles só querem viver, eles só querem uma vida na terra, eles só precisam de um corpo. Mas tem deles que são muito mal. E como eles se misturaram com os que são mal, ainda vivendo no corpo, a maldade está lá dentro. Ainda só querem viver na terra em um corpo, a maldade está lá dentro. Eles fazem o mal sim, eles são maldosos. Só pelo fato de vir para cima do Eterno, falando mal do Eterno, com confusão com o Eterno, eles são mal sim. Porque quem criou a rebelião foi eles, quem causou a rebelião foi eles, quem fez todo o problema lá em cima foi eles. O Eterno simplesmente queria a paz com eles, queria resolver tudo com eles. Eles que não quiseram acordo, eles que não quiseram paz, eles que foram rebelados, eles que não quiseram se resolver. E ainda aqui na terra, eles se levantam contra o Eterno, eles falam mal do Eterno, eles colocam os anjos arrependidos contra o Eterno. Então agora, o Eterno veio para tratar com eles. O Eterno veio para espiar o que eles fazem nessa terra. Mas o Eterno veio também, porque já é o fim deles. Já vai para um fim nessa terra. Já vai resolver a vida na terra. Como os anjos arrependidos já nasceram todos, não tem mais nenhum para nascer, só está nascendo demônios. O Eterno não tem mais compromisso com essa terra. O Eterno não vai sustentar uma terra de demônios, uma terra de anjos que se rebelaram contra ele. O Eterno não vai sustentar essa terra para os demônios, para os rebelados. O Eterno não vai. Então o Eterno veio para tratar direto com essa terra. O Eterno está aqui para tratar direto com essa terra. Para dizer para os anjos caídos que o julgamento deles chegou. A morte eterna deles chegou. O lago de fogo chegou. Porque o Eterno aqui quer dizer lago de fogo para eles. Decisão eterna. Cumpriu o que já foi dito, que eles estão julgados e condenados. Mas para o anjo arrependido,
O Eterno ainda promete salvação, ainda dependendo das condições. Então, o anjo caído, ele acha que ele é alguém, ele acha que ele pode. Ele acha que ele muda o mundo, ele controla o mundo, ele domina o mundo. Eles são todos mentirosos, enganadores. Eles ficam nos seus laboratórios, com as suas ciências, fazendo coisas horríveis, mexendo com coisas terríveis, trazendo doença para o mundo, doença para a terra. Eles são os causadores de pragas, eles são os causadores de doença, eles são os causadores de deformidade nas pessoas, pessoas com defeito, pessoas aleijadas, pessoas que nascem com problemas de visão, problema no corpo. Eles são os causadores de bebês que nascem atrofiados, bebês que nascem retardados, bebês que nascem, agora eles dizem que são autistas, autismo. Eles são os causadores de tudo. Essas vacinas que eles aplicam nas pessoas que o Eterno está defendendo, os anjos arrependidos. É para deformar o corpo dos anjos arrependidos. É para eles tirar proveito do corpo dos anjos arrependidos. Lesar o anjo arrependido. Lesar a consciência, lesar a mente. Lesar o juízo. E os demônios tomar conta do corpo dele. Então essas vacinas deles é para lesar os anjos arrependidos. Não tem mais consciência, não tem mais juízo perfeito. Não raciocina mais de acordo com a palavra. Claro que de acordo com o mundo não adianta. É de acordo com Satanás. Aí eles vêm tomar conta do corpo do anjo arrependido. Para eles poderem ter vida aqui na terra. Mas o Eterno veio olhar direto para eles. Olhar direto para as grandes construções deles. Para as grandes torres deles. Para os grandes palácios deles, para a maravilha deles que é esse mundo. O Eterno veio observar todas as maravilhas, observar todas as torres fortes, todas as torres de vigília, observar os portões fortes, os seus ferrolhos fortes. O Eterno veio observar a caminhada deles, o Eterno veio observar os planos deles. O Eterno veio ver o que eles estão fazendo. Assim como o Eterno foi na torre. O Eterno veio aqui de novo. O Eterno está aqui. Quem acreditar, acreditou. Quem não acreditar, problema. O Eterno não vai deixar de ser eterno porque alguém não acreditou. O Eterno não vai deixar de estar aqui porque alguém não acreditou. O Eterno continua acreditando ou não. Isso não é problema. O Eterno não depende da crença de ninguém para ele ser eterno. O Eterno não depende da crença de ninguém para ele estar aqui falando exatamente agora. Ele não depende da fé de ninguém. A fé é para si mesmo, a fé é para si próprio. A fé não é para o Eterno. Quem depende da fé é a pessoa, não é o Eterno. O Eterno não depende de fé de ninguém, não precisa de fé de ninguém. Quem precisa de fé, quem precisa ter fé, é quem precisa encontrar o Eterno. Porque o Eterno não depende de ninguém. Para que ele tenha fé. Fé em quê? Fé no quê? Por que o Eterno precisa de fé? Para quê? A própria palavra do Eterno é a fé. Ele já é a fé. E fé é quem crê nele, quem acredita na palavra dele. Quem não acredita, problema. O Eterno não vai deixar de ser eterno. O Eterno não vai deixar de estar aqui conversando porque alguém não acredita nele. Isso não faz a menor diferença. Isso não muda nada. O Eterno vai continuar aqui conversando. A tribulação vai chegar. O fogo vai descer. E na hora que queimar, vai acreditar. É só isso que o Eterno tem a dizer. O Eterno chegou para ver as formiguinhas trabalhadoras. As formiguinhas no formigueiro. As formiguinhas bravas. As formiguinhas nervosas. No seu formigueiro. Com seus soldados de batalha. Com suas formigas valentes, com suas formigas encrenqueiras, com suas formigas que gostam de briga. Mas com o Eterno não tem briga, com o Eterno tem decisão, com o Eterno está resolvido, vocês sabem para onde vão. E vocês não podem mudar o destino de vocês não podem mudar o rumo de vocês. Sigam, caminha para lá. O Eterno veio para desestabilizar esse mundo, para destroçar esse mundo. Assim como eles dizem que a terra gira, o Eterno veio para fazer girar ao contrário. E tudo que é deles abalar, tudo que é deles sacudir. Porque é isso que o Eterno faz.
Eles dizem que a terra gira para a direita, o Eterno coloca para girar para a esquerda, só para destroçar tudo que é deles, só para sacudir, só para balançar a torre de sustentação deles, a base forte deles. Vocês verão como esses governos vão cair, como esses governos vão desestabilizar, como essa terra vai sacudir. Presidente não sabe para onde vai, presidente não sabe mais o que faz, presidente não tem mais decisão para tomar, presidente não sabe mais o que fazer, porque até quando o presidente tomar uma decisão parecendo certa, parecendo sábia, foi a ruína dele, ele caiu no buraco. Porque agora o Eterno veio, assim como ele vinha no Velho Testamento, e ele abalava aqueles reis, ele mexia com aqueles reis, ele levantava um contra o outro, ele levantava um reino contra o outro, ele levantava um inimigo contra o outro, e ele levantava os que era do mesmo bando, um contra o outro. Então o Eterno veio causar confusão para os anjos caídos, causar confusão para eles, causar demanda, causar o medo, causar o pânico, causar a aflição, causar a angústia, onde eles vão saber algo ruim está acontecendo, algo ruim está nos cercando, algo ruim quer nos pegar. Algo ruim se aproximou de nós. Será que nós estamos sentindo a sombra daquele Deus de Israel? Será que aquele Deus de Israel vai nos atormentar? Será que aquele Deus de Israel voltou? Aquele Deus de Israel passa por aqui? Aquele Deus de Israel está andando nessa terra novamente? Aquele Deus de Israel que nos tocou pavor, que nos tocou terror, que nos tocou medo, ele voltou. A sombra dele passa por aqui. O terror dele nos cerca. O terror dele nos agonia. O terror dele nos aflige. O terror dele nos atormenta. Ele veio nos atormentar. Ele veio nos cobrar. Ele veio nos pegar. Ele disse qual seria o nosso fim. Ele disse para onde nós iríamos. Ele já chegou. Já sentimos a sombra dele aqui. Já sentimos o mover dele aqui. Já sentimos o agir dele aqui. Não estamos mais sozinhos. Ele já veio, ele já chegou, ele caminha por essa terra, ele nos observa e ele vai colocar as mãos dele sobre nós. Ai, que será de nós? Para onde nós iremos? Aonde iremos se esconder? Haverá local para nos esconder? Teremos para onde fugir? Poderemos escapar dele? Sabemos que não, porque nós conhecemos a palavra. A palavra é dele. Ele disse que se nós subíssemos, ele nos derrubava. Se nós entrássemos nas pedras, ele dava ordem para as cobras nos morder. Se nós entrássemos debaixo da água, a serpente nos morderia. Não temos como escapar dele. Nem podemos pedir clemência a ele. Nem podemos pedir perdão a ele. Nem podemos implorar. Porque já sabemos a resposta. Somos mortos. Estamos mortos. Morremos lá em cima. O que será de nós? Agora estamos acabados, estamos arruinados. Não adianta lamentar, não adianta chorar, nada vai mudar. Então vamos odiar! Vamos odiar ele. Vamos odiar ele. Mas o ódio deles não vai mudar. O ódio deles não vai me atingir. O ódio deles não vai me atingir. O ódio deles não vai mudar nada. Porque os meus planos são eternos. As minhas decisões são eternas. Demorou 6.000 anos e mais um pouco. Mas a minha promessa está de pé. A minha palavra continua viva e eficaz. E eu velo pela minha palavra para cumprir. Eles não iam escapar de mim. Eles não iam herdar essa terra. Eles não iam herdar esse mundo. Esse mundo foi feito para Adão e Eva. Não foi feito para Satanás e os demônios. Então eu vim. Eu estou aqui. Eu vim. Eu estou aqui. Assim como eu espionei a Torre de Babel. E eu fui lá e acabei com eles. Espalhei eles pela terra. Falaram várias línguas. Multipliquei as línguas deles. Para eles não se entenderem.
para eles não se comunicarem e eles se espalharem, grupo por grupo, conforme eles entendiam a língua um do outro. Aqueles que se levantaram mais profundamente, de forma mais terrível contra mim, a ponto de apontar uma arma para cima e atirar, viraram macacos, viraram elefante. Esses animais com esse olho horrível que vocês olham e vocês não entendem o que tem lá dentro. Ali é vestígio de pessoas lá da Torre de Babel. Viraram macacos e elefante. Como prova de quem se levanta contra mim. O outro, o Nabucodonosor, virou um animal, foi comer capim. Por sorte, era um anjo arrependido. Se arrependeu e foi curado. Mas se fosse um anjo caído, já estava no lago de fogo queimando. E era possível descer igual um animal para o lago de fogo. Não tem mais nem cura o que aconteceu com ele. O outro, que ficou lá se engrandecendo, não deu glórias ao Eterno, foi comido de bicho. Então a realidade é essa. Para quem não dá glória ao Eterno, para quem não reconhece o Eterno, para quem não entende, não compreende, não sabe de nada. E simplesmente ouve Satanás. Satanás fala o que quer. Satanás fala o que quer, demônio fala o que quer, mas quando o Eterno vem, anula tudo que demônio falou, anula tudo que Satanás falou, porque quem fala é o Eterno, quem dita as regras é o Eterno, quem cumpre a palavra é o Eterno. Satanás fala, ele não cumpre nada, demônio fala, ele não cumpre nada, mas o Eterno falar, pode ter certeza, passará o céu e a terra, mas o que ele falou vai se cumprir. Nem que seja no lago de fogo, nem que seja no reino dele, mas vai se cumprir o que ele falou. Vai ter 2 lugares para cumprir a palavra dele, no lago de fogo e no reino dele, mas a palavra não vai passar, a palavra vai se cumprir. Bem-aventurados que estiver no reino, bem-aventurados do reino, que a palavra se cumprir no reino, mas no lago de fogo não queira ir, não queira estar lá, cumprindo a palavra no lago de fogo. Então esse mundo vai ser abalado. Esse mundo vai ser sacudido. Um homem não vai ter condição de falar, eu sou presidente daquele país, eu sou presidente daquela nação, porque o que ele está fazendo lá para ser presidente? O que ele está fazendo lá para sustentar esse título de presidente? Quando a nação dele está arruinada, quando o país dele está todo mundo perdido, todo mundo destruído e arruinado. E ele não tem condição de mover uma palha, mover uma pena para colocar nada no lugar, para trazer nada para o lugar de volta. Porque a ruína vai ser tanta, a destruição vai ser tanta, a desgraça vai ser tanta, que um presidente não pode mais ser chamado de presidente porque ele não tem compromisso com sua nação. Ele não pode levantar o seu país, ele não pode pôr o seu país de pé, ele não pode salvar a sua nação, porque ele também caiu na mão do Eterno, porque ele também é um anjo caído e está pagando as suas contas com o Eterno. E a palavra está se cumprindo nele. Ele é a morte. E o Eterno está vindo para ter um encontro com os mortos, para pagar as suas dívidas dos mortos, para colocar as suas contas em risco dos mortos, para ajustar as suas dívidas com os mortos. Então, um presidente morto não vai ter condição de levantar a sua nação, não vai ter condição de colocar o seu povo em pé, não vai ter condição de dar uma vida digna à sua nação. Ele não pode mais ser chamado de presidente, porque esse sistema estabelecido, organizado, com políticos, não vai mais. Alguém está em pé para se organizar, para se manter, para fazer as coisas acontecer, porque tudo vai estar descendo em uma ladeira, desgovernado, sem controle, aonde tudo desce, aquilo que estava em pé, aquilo que era sustentado, aquilo que alguém segurava, alguém mantinha as rédeas, o domínio e o controle, aquela aranha gigante sustentava tudo com a sua rede, aquele povo com seus tentáculos segurava tudo, mantinha tudo no domínio, mantinha tudo no controle. Aquela aranha gigante simplesmente perdeu os equilíbrios, perdeu o domínio de tudo e caiu. Aquele povo perdeu o domínio de tudo, perdeu o equilíbrio e caiu. E consequência da queda, tudo desabou, tudo desandou. E agora tudo está no despedadeiro, tudo está numa ladeira, tudo está despencando. Não tem ninguém que possa chegar lá e puxar aquela rede para colocar tudo em ordem, para colocar tudo em pé, para sustentar tudo de novo, para manter
tudo em pé, sustentado novamente, porque não vai existir ninguém capaz, ninguém apto, nem capaz de segurar aquela rede. Então vocês se preparam para vocês verem como esse mundo vai desabar de ladeira abaixo, como esses governos vão cair, como essa organização mundial ela vai desabar. Ela não vai ter o controle, a sustentação, o domínio de quem mantém isso em pé, quem sustenta e mantém essa ordem das coisas funcionando. Vocês ainda não viram nada em relação à desordem desses homens, desses chefes de países aí, dessa baderna, dessa confusão, dessa desordem que eles estão. Eles ainda estão garantindo paz, ainda estão procurando paz, ainda estão caçando acordo de paz, ainda estão dizendo que vai haver paz, mas a palavra não diz que vai haver paz. A palavra diz quando disser a paz. Não é que eles vão conseguir ter paz, é que eles vão procurar fazer, eles vão procurar acontecer. A palavra a paz, não é que a paz reinou, não é que a paz aconteceu, é que estão procurando manter, é que estão procurando estabelecer. E é exatamente quando eles estão correndo atrás para trazer a paz, para manter a paz, para fazer a paz acontecer, é que tudo escorrega pelos dedos deles. Todo domínio escorrega pelo dedo deles. Aquele que quer ajudar a sua nação, quer apoiar o seu povo, quer resolver as suas coisas, quer arrumar o seu país, e o modo que ele está ajuntando, tudo desaba, tudo espalha. Ele não vai conseguir ajuntar nada. O ajuntar dele, o ajuntar para ele, para o Eterno é desabar tudo. O quanto mais ele quiser ajuntar, o quanto mais ele quiser manter e segurar, mas é o contrário para o Eterno. É desabando tudo. É ele fora do comando, é ele fora do controle, é ele fora do rumo das coisas, onde ele não pode sustentar, onde ele não pode manter, ele não pode segurar. Porque assim o Eterno quer. Assim o Eterno quer. E mais uma vez, essa terra saberá que o Eterno é o dono dessa terra, é o dono desse mundo. Foi ele o Criador. Foi ele o Criador, não do sistema de coisa, dos anjos caídos, de governo, de cidades, de comércios, de empresas, de casas. Está falando o mundo em si, a natureza, o que compõe a terra, não o que trouxeram para fazer dentro da terra. Então o Eterno criou apenas o mundo, a natureza, os animais, as árvores, coisas assim, águas, rios, montanhas, pássaros. Mas os homens trouxeram esse mundo de vidas, de casas, de trabalho, de negócio, de compra, de venda, de comércio, de correr atrás de tudo. Que esses homens, nada mais, nada menos que Satanás e os anjos caídos. Eles são os homens do comércio, eles são os homens do mundo, do negócio, onde eles sustentam tudo isso, onde eles mantêm a ordem desse mundo materialista, esse mundo consumista, esse mundo capitalista e por aí vai. Então, o que o Eterno está dizendo? Que ele veio para desmoronar o sistema de coisas que faz o comércio girar, a economia girar e a vida acontecer na terra, nessas casas, nessas cidades gigantes, nessas grandes metrópoles de cidades infinitas, que vocês só vê o comércio e a vida acontecer nelas, dia após dia, e a prosperidade, e a vida boa, e a vida longa, e tudo mais que eles puderam agregar nesse sistema chamado mundo, terra, vida, a qual os anjos caídos, eles propõem essa vida, a qual vocês participam, a qual vocês envolvem. Na verdade, vocês estão agora com o Eterno aqui dentro dessa casa, vocês nem participam mais da vida dos demônios, vocês foram recuados com o Eterno,
porque o Eterno é santo, o Eterno é separado, o Eterno não se mistura com os demônios, o Eterno não se mistura com Satanás. Então vocês foram santificados pelo Eterno, e vocês ficam aqui com o Eterno, na santidade do Eterno. Então vocês não participam desse sistema de coisas, vocês não participam dessa vida materialista, essa vida, como a própria palavra diz, vida na carne, que é uma vida dos demônios. Então vocês, por estar com o Eterno, o Santo, então vocês agora são santos, porque ser santo é ser separado dos demônios, é ser separados de Satanás, porque pela obediência à palavra, vocês são santificados. Então vocês se santificaram na obediência à palavra. Então vocês não fazem parte desse sistema de coisas, desse mundo lá fora, dessa vida de Satanás e dos demônios, nesse mundo materialista, nesse mundo consumista, essa vida que vocês veem aí, que um dia vocês eram de lá, e vocês conhecem muito bem do que o Eterno está falando. Então o Eterno veio caminhar nessa terra, o Eterno veio passear por ela, igual veio na Torre de Babel. E vocês sabem que lá o Eterno destruiu tudo, destruiu a torre e espalhou eles, onde eles estavam mancomunados. Eles estavam unidos, armados, criando planos contra o Eterno. E hoje, o que os anjos caídos querem? Unicamente que o Eterno esqueça que eles existem. E esqueça desse mundo, esqueça dessa terra. E essa terra fique por herança para eles. Eles não têm mais noção que o Eterno veio aqui. Eles não sabem que o Eterno está aqui. Eles não têm ideia que o Eterno chegou. Eles não sabem. Eles viessem a saber que vocês estão com o Eterno, eles caçariam vocês para matar vocês, porque vocês morrendo, aonde o Eterno ia ficar? Cadê um corpo para o Eterno estar? Quando o Eterno veio, Espírito Santo e Yahushua, eles precisavam de corpos para estar. Então, os demônios sabem que o Eterno está aqui, vocês são os vasos do Eterno, o que eles farão imediatamente? Caçarão vocês e matarão vocês, porque vocês mortos, quem mais o Eterno vai usar? Através de qual boca o Eterno vai falar? O que mais o Eterno tem para fazer por aqui quando não tem um vaso santo, quando não tem um vaso separado para ele usar? É igual quando o Espírito Santo estava aqui na terra, mas não tinha vaso. Estava aqui na terra, mas não podia fazer nada, porque não tinha um vaso para ele usar. Vocês estão entendendo? Então, por que o Espírito Santo ficou aqui esse tempo todo? Esse tempo todo da apostasia? Esse tempo todo que Satanás se manifestou como Deus? Por que o Espírito Santo ficou aqui esse tempo todo e ele não se manifestou? E ele não veio com guerra com Satanás, criando problema com Satanás, pegando um vaso à força para ele, pegando um vaso a pulso para ele? Por que o Espírito Santo não fez isso? Porque o Espírito Santo sabia que a palavra do Eterno estava se cumprindo, a questão da apostasia. Então, quando o Espírito Santo estava sabendo disso, ele tinha que se manter recuado, ele tinha que dar espaço, ele tinha que deixar a palavra se cumprir. Então, o Espírito Santo trabalhava de forma secreta particular, com pessoas que andavam lendo a palavra, com pessoas que conheciam a palavra e andavam lendo a palavra. Então, o Espírito Santo nunca deixou de acompanhar os que liam a palavra. O que o Espírito Santo não fez foi se enfiar na apostasia e cair lá no meio do engano, lá no meio da mentira, e não falar nada para ninguém que ele não estava lá. Ele não fez isso. Mas quando ele conseguia, ele fazia aquela pessoa observar coisas lá que não estava de acordo com a palavra. Então o Espírito Santo, no máximo o que podia fazer, era uma pessoa se incomodar com o que estava vendo lá, e ler a palavra em casa e observar que o que estava vendo lá não tinha nada a ver com a palavra. E aquela pessoa poderia até envolver com a palavra, mesmo estando lá, envolver com a palavra. Então, sendo o anjo arrependido, quando aquela pessoa partia, o Espírito Santo dava um jeito de salvar ela, porque ela conhecia a palavra em parte. E estava lá pelo engano, porque sempre foi dito que tinha que ouvir alguém, tinha que ouvir alguém. Não tinha como você ler a palavra em casa, você não precisava disso, você tinha que ir ouvir alguém. Então, mesmo a pessoa envolvida com a palavra em casa, ela sabia que tinha que ir lá porque tinha que ouvir alguém. Então, o Eterno entendia essas questões. Então, o Espírito Santo, ele sabia do cumprimento da palavra. Ele não podia impedir o que o Eterno disse que ia acontecer. Então, o Espírito Santo trabalhou de forma particular, de forma secreta,
de forma separada, sem criar problema com a apostasia, apenas com pessoas que abriam a porta para ele entrar, vocês estão entendendo? E o Espírito Santo simplesmente aguardava o tempo dele voltar novamente. Ele só estava aguardando isso. Depois que os discípulos morreram, e Yahushua morreu, todos os crentes fiéis morreram, o Espírito Santo estava recuado. Mas ele não saiu da terra, ele não foi embora da terra. Ele estava esperando unicamente o tempo que ele ia voltar, uma manifestação dessa que vocês estão vendo. Onde está aqui Yahushua, o Eterno, e o Espírito Santo, os três. É tanto que vocês veem que vocês conversam com o Eterno responde. Vocês conversam com Yahushua responde. Conversa com os anjos respondem. Conversa com o Espírito Santo responde. Através do vaso aqui, que é a irmã, o Eterno fala, o Espírito Santo fala, Yahushua fala. Vocês estão entendendo? Então, isso é a prova concreta para vocês, que agora estão os três aqui, os três. As três manifestações do Eterno. O próprio Eterno, Yahushua e o Espírito Santo. Os três. Vocês estão entendendo? Aí por que vocês agora admiram? Mas por que os três têm que estar aqui? Um só não era o suficiente? Bom, não. Porque agora é o fim. O fim chegou. Então, quando era só um trabalho de salvação, era só o Espírito Santo. Foi só o Espírito Santo que veio no dia do Pentecostes. Foi o Espírito Santo que veio, foi ele que estava aqui, foi ele que resolvia a salvação, foi ele que encontrava os anjos arrependidos, foi ele que encaminhava para a palavra, para ser salvo. Mas agora o fim do mundo, a destruição da terra, não, está os três aqui. Yahushua, o Espírito Santo e o Eterno. E eles falam no vaso da irmã qual dos três quiser. Depende deles querer falar. Vocês sabiam que o Eterno via hoje falar essas coisas? Não. O Espírito Santo começou orando, mas quem agora está conversando? O Eterno, dizendo os planos dele para essa terra. Então vocês aguardem, que logo, logo vocês verão esses países desabando. O Eterno não está falando que os prédios vão cair, as casas vão cair, não está falando dessas coisas. Bom, pode ser consequência mais tarde, né, da desavença deles. Mas o que o Eterno está falando é os governos caindo. Os governos caindo das pernas, caindo do equilíbrio, caindo da sustentação, caindo da condição que eles têm de cada um manter o seu país. Manter o seu país em pé, manter o seu país sustentado, manter a ordem, manter tudo que eles têm como nação, têm como povo. Então, quando um presidente cai, a sua nação cai. Quando um presidente ele não tem condição de sustentar um país, a sua nação fica desgovernada. Olha, vocês observem. Aqui o pessoal fala muito do Lula, mas o Lula não está caído, ele ainda está mantendo as coisas em ordem. O país está aqui, ó, todo mundo trabalhando, se sustentando, comprando suas coisas, resolvendo seus negócios. Então o Lula ainda está em pé. Quando um governo cai, aquele país não se sustenta mais. Não se sustenta mais, porque tudo desanda. Não é a parte do presidente com aqueles outros que acompanham o presidente, que vem o governador, vem o senador, vem o deputado, aí vem toda essa cadeia presidencial, não é isso? Essa cadeia política que vocês conhecem. Começa do prefeito, não é assim? Aí tem o vereador, aí depois tem o senador, tem o governador, não é assim? Aí termina no presidente, não é assim? Então, quando a situação não vai bem com o presidente, o que o Eterno está falando não é aquela situação assim de problema entre eles. Tipo, está tendo um problema lá em Brasília. Vocês entendem, não entendem? Está tendo um problema lá em Brasília. É entre eles. Então, isso aí não é um governo falido, um governo caído. É problema entre eles. É desavença entre eles. O que o Eterno está falando é de um governo caído, falido, onde não consegue sustentar a nação. Vocês entendem? Porque vocês sabem que o Brasil, pela boca dos brasileiros aí, é considerado um país corrupto, um país de roubalheira, não é assim? Mas nem por isso o pessoal está quebrado, falido, com um país destruído, arruinado, tá? Não, todo mundo continua trabalhando, comendo, comprando, vivendo nas suas casas, a vida segue, não é assim? O Eterno está falando de um país quebrado, onde a população não passa mais a ter assistência médica, onde a população não passa mais a ter alimentação,
não passa mais ter água, não passa mais ter gás de cozinha, vocês estão entendendo? Então, é uma situação assim, onde aquele governo está quebrado, aquele país está quebrado, aquela nação está quebrada. Não tem como aquele país manter a ordem do seu povo e cuidar da sua nação. Vocês estão entendendo? Então, o que vai acontecer é essa situação aí, onde os países vão cair. É essa condição que eles têm de se manter, essa condição que eles têm de se sustentar, essa condição que eles têm de se resolver. É tipo assim, uma situação onde não vai estar no domínio do homem, não vai estar no comando do homem. Olha, vocês observem uma seca. Uma seca está no domínio do homem? O que o homem vai fazer diante da seca? Vocês estão entendendo? Então vai ser uma situação assim, onde o governo vai cair, porque é uma situação insustentável, onde o governo não vai poder fazer nada para socorrer a sua nação. Olha, vocês observam o tempo da Covid. O governo podia fazer alguma coisa? Por mais que tivesse hospitais, por mais que tivesse médicos, eles puderam fazer muita coisa. Vocês estão entendendo? Então, as coisas que estão por vir são situações que vai abalar uma nação e o presidente não vai poder fazer nada, os políticos não vão poder fazer nada e ninguém vai poder tirar aquela nação daquela situação, porque a outra nação está passando pior, a outra nação está passando pior. Então, vai ser uma situação que não tem um presidente bom que venha cuidar do seu país melhor do que o outro para impedir que alguma coisa aconteça lá. Vocês estão entendendo? Ó, vamos analisar um caso. Vamos dizer que num país está tendo uma peste. Já está uma situação brava, não está? Vamos dizer que outro país tem um terremoto. Olha, a situação está pior que o outro, não está? Aí vamos dizer que outro país tem um tsunami. Já está pior. Você está vendo como a situação é só de intensidade a intensidade? Um país está sofrendo uma situação, como é que ele vai socorrer o outro se está sofrendo, está passando pior que ele? Vocês estão entendendo? Então, o que o Eterno alerta vocês e adverte vocês é para o que está por vir. Nenhum país vai estar em pé, nenhum país vai ser autossustentável, nenhum país vai estar em condição de se erguer, de ficar em pé e ainda oferecer ajuda para o outro. Vocês estão entendendo? Essa situação que o Eterno falou, de pandemia, de tsunami, de terremoto, é uma forma assim de vocês entenderem a gravidade da situação. Mas vocês sabem que eles estão se preparando aí. Vocês sabem que eles estão aí, a caminhada deles. Então vamos dizer que eles próprios causam a situação, eles próprios tragam essa situação, entendeu? Já tem a parte da natureza que é quem traz problema também, não é? Agora você imagine já eles próprios trazendo o problema. O próprio problema deles. Vocês estão entendendo? Então, vocês precisam se atentar para esperar as coisas que já vai começar a acontecer. Já. Porque o Eterno, como disse aqui na oração, a irmã orando, que ele veio caminhar na terra. E ele já está caminhando na terra. Já. O Eterno não fica só aqui. Está vendo coisas. Entendeu? Então, como é que o Eterno está caminhando na terra? Observando os anjos caídos. O que eles estão fazendo. Como eles são fortes, como eles são grandões, como eles se garantem, como eles fazem coisas grandes, coisas impossíveis de se destruir, coisas que eles se garantem que eles estão totalmente seguros, eles estão totalmente inabalados, né? Que eles não sofrem ameaça. Então o Eterno está passeando pela terra, está observando tudo e está vendo as fortalezas deles, como eles se sentem grandes, protegidos, guardados, e que nada vai abalar eles, nada vai atingir eles. Eles não são daquele tipo que eles mostram no filme? Eles têm seus lugares de esconderijo e o povão que se dane, não é assim? Agora, se esse povão fosse tudo anjo arrependido, não era uma maravilha? Aí eu teria que tratar só com os grandão, né? Mas é uma infelicidade que os povão é os anjos caídos. Porque dos anjos arrependidos é a minoria. Entendeu? Então, quando o Eterno está passeando pela terra, está caminhando pela terra, igual fez na Torre de Babel. Incrível, né? A Torre de Babel foi o começo. O Eterno veio passear na terra para destruir a Torre de Babel. Agora, de novo, olha como é que a Torre de Babel tá? Nem se compara, né? Nem se compara com aquela torre de lá. Nem se compara, né? Quando você vê as fortalezas deles aí, você vê que eles fazem coisa para a eternidade. Não é coisa para cair no outro dia, não. É coisa para aguentar terremoto, aguentar furacão, aguentar tempestade, o negócio está em pé. Não é assim? Eles já fizeram depósito de comida, eles já fizeram buraco para
subterrâneo para morar, cidades, assim, olha, você não tem noção de como eles estão totalmente preparados. Esse mundo aqui afundar, eles correr para debaixo da terra. Mas o fogo está lá, será que a gente sabe disso? Bom, os da carne não, né? Mas os que é da parte espiritual sabem, né? Que eles estão correndo bem para o fogo. Mas eles não sabem. Vocês estão entendendo? Então o Eterno está passando pela terra, está vendo as fortalezas deles, está vendo os esconderijos deles, está vendo como eles estão apavorados, caçando onde se esconder, porque eles estão cismados. Eles estão cismados. E alguém grande está na terra, alguém grande chegou e alguém grande não vai passar a mão na cabeça deles. Eles não sabem exatamente o que está acontecendo, mas eles sabem, porque quando o Espírito Santo chegou aqui, que falou através da irmã, já abalou eles no YouTube. Tudo que o Espírito Santo desmascarou da apostasia deles no corpo de carne, já abalou eles. Né? Então eles entendem que alguém grande na terra chegou, alguém mesmo de peso chegou na terra e eles já estão abalados com essa chegada. Só que eles não estão ainda no discernimento assim, de saber quem e onde estão. Porque, no caso, saberia o Espírito Santo usando alguém. E onde esse alguém está? Vocês estão entendendo? Então, vocês estão muito escondidos. O Eterno não permite que eles vejam vocês. Porque eles veem vocês e vocês estão mortos. Então, o Eterno não permite que eles vejam vocês. Tá bom? E eles estão apenas cismados que alguém grande chegou. Alguém de poder. Eles sabem quem é alguém de poder. Mas só que eles não sabem onde e quem. E eles têm uma noção assim que alguém de poder é lá de cima, né? Aqui na Terra ninguém ameaça eles. Alguém de poder lá de cima, eles sabem que alguém de poder lá do reino, do Eterno. Então eles estão assim abalados, eles sabem que alguém grande chegou, alguém de poder está aqui, e eles sabem que alguém de poder vai resolver coisas. Tá entendendo? Resolver coisas grandes, coisas grandes. Então os que são anjo caído, de grande conhecimento, grande estatura, esses sabem que eles são anjos caídos. Agora os pequenos aí tá meio assim, né, da cabeça, muita coisa que envolveram, né? Mas os grandes, os grandões, eles estão assim cismados que alguém chegou e eles lembram das promessas, eles lembram das ameaças, eles lembram do que o Eterno disse. Então por isso eles, se soubessem onde e quem eles vinham atrás. Porque eles entendem que tirando o corpo de quem o Espírito Santo usa, acabou a ameaça. Porque eles não precisam do corpo para estar aqui nesse mundo. O Espírito Santo também, o Eterno também, Yahushua também. Então tirou o corpo do Espírito Santo e agora? Acabou. Acabou a ameaça deles. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Isso nunca vai acontecer. Eles sabem onde vocês estão, quem são vocês. Nunca. Porque o Eterno não vai permitir que eles venham destruir a obra do Eterno. No fim do mundo. Isso não é possível. Né? Então o que acontece? Vocês vão começar a ver coisas na televisão terríveis acontecendo. Governos com a mão na cabeça sem saber o que faz. Governos com a mão na cabeça assim, ó, sem saber nem o que... Chegar um repórter assim para conversar com ele, ele faz assim, ó. Porque ele está tão desorientado, que não sabe mesmo para onde vai. Então, quando governos caem, é porque teve problema com os próprios governos na ordem de liderar e governar. Olha, observe, quando o Eterno foi na Torre de Babel, o que o Eterno fez? Confundiu as línguas. Não foi assim? Então, quando um governo cai, eles não têm mais assim, um nível de capacidade para governar. Eles ficam confusos, eles não sabem mais coisa com coisa, eles ficam perdidos. Então, como que alguém, né, que pega a caneta e resolve coisas lá, como é que vai resolver agora com a cabeça assim, ó, não sabe o que faz, não sabe para onde vai? Porque vocês veem hoje, né, é tipo assim, o presidente, ele fica assim nas suas viagens para lá e para cá, como se ele é um desocupado, né, não faz nada, não é? Dá a entender até quem faz é os outros que ficam lá, né? Lá pelo plenário que não sai. Dá até a entender que é só esses que faz. Mas por que ele é tão importante? Por que precisa dele, então? É só da caneta dele que precisa? É só da caneta dele que precisa? Não é? Então, mas quando o Eterno está falando deles ficar assim, o governo cair, é porque realmente vão ser situações insustentáveis que vai acontecer. Que eles não vão ter mais domínio da situação. Vocês entendem que o mundo é um comércio, não é? O país manda, vem para lá, o país compra para cá, vem para lá, compra para cá, vem para lá, compra para cá. De repente, começar a acontecer coisas nessa negociação aí, ele já era. Porque um país vai faltar uma coisa, o outro país vai faltar outra, o outro país vai faltar outra, o outro outra. Você está entendendo? Aí vamos dizer que um país, ele compra fertilizante do outro. Aí, de repente, aquele governo lá está desgovernado, não está mais com esse negócio de comércio, estão numa situação que nem eles entendem o que está acontecendo, só estão sofrendo.
Aí não tem mais o fertilizante do outro país. O que vai acontecer com aquele país? Vão plantar o quê? Vocês sabem que esses países, eles não são autossustentáveis, não é? Um depende do outro. Bom, segundo os conhecimentos da irmã, um país que é autossustentável é o Brasil, não é? Se fosse para o Brasil se manter sozinho, ele conseguia. Na ordem de plantar, colher, e essas coisas de minério, de ferro, essas coisas assim que usa muito, né, na fabricação de coisas, não é assim? A irmã tem muito conhecimento sobre isso, fala só sobre o que ela conhece, né? Então, é dito que o Brasil era muito rico, não é assim? Muito rico. Então, por que realmente o Brasil é a terra prometida? Porque o Eterno deixou o Brasil numa condição que sustentasse o povo dele. Então, você vê que o Brasil é uma terra que a irmã já ouviu vídeos por aí falando que só o Brasil sustentaria o mundo. Só o Brasil sustentaria o mundo. Aí, quando vocês vão ver outro país, não estou falando isso de outro país. Aí vocês analisam o caso. Bom, o Brasil sustenta o mundo. Então, por que o Brasil compra coisas lá de fora? Vocês não vão na dependência um do outro? Então, se esse sistema de negócios quebrar, como é que vai ficar agora? Como é que vai ficar agora? Esse sistema de negócio quebrar. E imagina uma desavença entre governos, uma briga entre eles. Vocês viram como um país, ele vive assim, tipo assim, vamos dizer que os países, eles caminham em casca de ovo. Caminham em casca de ovo. Porque um não pode criar problema com o outro não pode criar problema com o outro pode criar, se depender do que aquele outro tem que vem para eles. Não é assim? Eles até desentendem, eles até brigam. Se não tem nada de comércio com aquele país, vai se entender. Se de repente um país compra petróleo do outro, como é que vai desentender com ele agora? Tá entendendo? Então vocês veem que esse negócio de comércio, os países eles são presos um no outro. Então se esse negócio de comércio cair, o que vai ficar em pé? O que vai ficar em pé? Vocês estão entendendo? Bom, continuando a conversa. O Eterno está caminhando pela terra. E o que o Eterno vai mostrar para os anjos caídos? Que eles não sustentam nada. Eles não garantem nada. Eles não mantêm nada. Que a ordem deles acabou. Que o sustento deles quebrou. Que eles não vão mais manter nada em pé. Eles vão ser abalados. E eles vão entender. Alguma coisa muito grande está acontecendo. E fugiu do nosso domínio. E nós não podemos mais contra isso que veio. Aí o que vai acontecer com eles? Eles vão assumir a realidade. Ele veio tratar com a gente. Ele não esqueceu. Nós que achávamos que ele esqueceu de nós. Nós que achávamos que ele nos deu essa terra. Nós que achávamos que ele deixou nós viver aqui para sempre. A gente fabricando uns corpos aí para a gente dando um jeito de ter corpo, a terra nossa e acabou. E o Eterno nos deixa em paz. Vocês estão entendendo? Mas eles vão chegar a um nível de percepção que estávamos enganados. O Eterno não nos deixou em paz. Ele veio cobrar de nós. Ele veio cumprir o que ele disse. Vocês estão entendendo? Pelo que o Eterno vai fazer com essa terra. Só para eles entenderem que essa terra não foi feita para eles. E eles não vão herdar essa terra. Lembra quando eles mataram Yahushua para herdar a terra? Lembra daquela parábola? Lembra? Tá vendo? E vão ficar com a terra. Que no caso falou a vinha, né? Ficar com a vinha. A vinha eram os corpos dos anjos arrependidos, eles têm corpo à vontade aí. Eles não sabiam que ia nascer até o último anjo arrependido, mas não tem problema, os outros estão nascendo aí, ó. Não tem problema. Olha o tanto de corpo que está nascendo aí, isso é infinito, irmão. Esse negócio de corpo é infinito. Irmã, quando é que vai parar de nascer corpo? Hã? Não, porque se fosse, né? Já tinha parado com os anjos arrependidos. Mas a questão, irmã, não é o corpo aqui, a questão é lá. Os anjos arrependidos lá, né, irmão? Porque o corpo aqui, como é que ela dar um basta no corpo aqui? Todo corpo, a mulher não terá os ovinhos, o homem não terá o negócio. Como é que vai dar o basta? Como é que vai dar o basta, né, irmão? Isso aqui, irmão, é uma eternidade. Se o Eterno não acabasse com esse mundo, nunca ia faltar corpo para eles. Eles estavam nascendo, crescendo, casando, tendo filho, ia ser eterno, não é assim? Aí, como eles são eternos, o que acontecia? Aquele corpo acabava, vinha em outro. Aquele corpo acabava, vinha. Era assim a vida deles, trocando de corpo, trocando de corpo, trocando de corpo. Começando tudo de novo. Lembra daquela música do Raul Seixas, que ele fala metamorfose ambulante? Sim. Está falando disso. Aí, quando eles nascem aqui, ele está no corpo, aí a estrela brilhando, aí morre, aí outro corpo. Aí a metamorfose ambulante é quando vem outro corpo, para começar tudo de novo, uma nova vida. Então, não é assim? Ele está no corpo, tudo bem, tudo bonito, tudo limpo, tudo tal. Aí, daqui a pouco morre. Aí, como se vira o casulo, entra lá no corpo lá, aí depois espera gerar um corpo, depois espera nascer, aí tudo de novo. Aí cresce, aí fica aquela estrela, aquele rapaz, aquela moça, não sei o que tal. Pode até ser um cantor, uma cantora, ser uma estrela, não, eles dizem que é estrela, né? Aí depois vem a metamorfose de novo.
Então, tipo assim, se o Eterno deixasse esse mundo aqui para eles, eles iam viver para sempre aqui, nos corpos. Nunca ia acabar. Mas vocês veem que eles são maus, eles são perversos, eles são cruel. Então, por que o Eterno deixa eles aqui nessa terra? Fazendo o quê? Maldade, crueldade, perversidade? Ó, você como é que o Eterno é? Eles iam fazer com quem? Com eles mesmos. Mas o Eterno não permite. Nem com eles mesmos. Porque o Eterno levando os anjos a arrepender de tudo e ficar só eles. E continuar sendo mal, cruel com eles mesmos, a pão o Eterno não permite. Porque eles têm um ato de crueldade e maldade com ninguém. Nem com eles mesmos. Vão sofrer tudo o mesmo ato de crueldade. Não são maus, não são cruéis, não são maldosos. Vão sofrer todos o mesmo ato. Ninguém vai pagar pela crueldade de ninguém. Quer ser ruim, quer ser mal? Quer ser mal lá. Infelizmente, você andou com ele, vai para lá também. Vocês estão entendendo? Então, de acordo com a oração da irmã, vocês viram, né? Que o Eterno desceu nessa terra e vai começar pelos governos. Os governos caindo. Os governos caindo. Criando uma situação lá que eles não vão se manter em pé. Irmão, se manter em pé, que o Eterno diz, é tudo certinho, bonitinho, arrumadinho, como está aqui. Se manter em pé, é igual você ver um governo está destruído. Entra num país que o governo é destruído, às vezes lá tudo está organizadinho, menino na escola, comidinha em casa, aguinha, televisão para assistir, entendeu? O que está falando do governo cair é essa vidinha mansa, essa maré mansa aí acabar. Porque onde o governo está quebrado, onde o governo está destruído, alguém vai estar vivendo bem? Vocês estão entendendo? Aí de toda essa situação que vai acontecer, só quem vai sair bem é um, porque vai ser salvo. Mas não quem vai estar no meio. Porque ele vai estar no meio, mas ele vai ser abalado. Ele vai sofrer as consequências. Vocês é os únicos que estarão bem aqui. Os únicos. Os únicos. Lembra quando a irmã falou que estava lembrando daquela palavra, a cidade santa? Exatamente. Vocês são a cidade santa. O mundo vai estar caindo lá fora, mas vocês vão estar bem. O mundo pode estar caindo de sede, pode estar caindo de fome, pode estar caindo de peste, de doença, pode estar caindo de morte, um matando o outro, um roubando a comida do outro, um saqueando a casa do outro, aquela casa desordem, aquela desavença. Um matando o outro, entendeu? Mas vocês aqui vão estar guardados, né? Aí o Espírito Santo está trazendo essa marcha para vocês aí, só para vocês ocupar o ouvido e não participar do que está acontecendo lá fora. Então, o que o Eterno orou aqui através da irmã? Que primeiro vai começar pelos governos. A bagunça vai vir lá de cima. A desordem. Aí, quando a desordem começar lá em cima, quem vai estar em pé aqui? Quem sustenta tudo não é o governo? Não é o governo que põe ordem em tudo? Se o governo está desordenado, se o governo nem se sustenta mais, quem vai sustentar o governo? Vocês entenderam, né?